a SMTU, porque aqui em Manaus nunca vimos tantos fiscais da SMTU na rua como vimos essa semana. É impressionante. Agora, a raridade é que nós nunca vimos fiscais nenhum andando em carros não oficiais para fazer seu trabalho. Isso aqui eu nunca tinha visto. Agora sim, tem uma máxima que a gente escuta muito, vereador Bessa, que se o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, fosse brasileiro, ele estaria até hoje lutando por alguma forma de proibir o Orkut e não estaria fazendo o trabalho dele. Isso é muito comum nos políticos brasileiros. Eles não dão um passo à frente, a maioria deles. Vocês sabem disso. Não precisa ser taxista ou Uber para saber disso. Muitos deles, e aqui nesta casa, são assim. Pensam de forma velha. São políticos ultrapassados. Vereador Marcelo Serafim. Quando eu digo que são vereadores velhos, ultrapassados, não é de idade, não. Tem muito vereador aqui com mais idade, com a idade do meu pai, que tem uma cabeça com os pés no chão, tem uma cabeça muito boa. E vereadores de meia idade, vereadores jovens, que não pensam no futuro. E eu não estou dizendo que o Uber é futuro. O que eu estou dizendo é que os vereadores têm que debater e têm que ter coragem de avançar o discurso. Outra máxima. A Uber não paga imposto. Quem disse que a Uber não paga imposto? Quem não paga imposto são os taxistas, em alguns casos. E eu digo mais, vereador Bessa, porque desde o início o senhor não procurou dar competitividade aos taxistas? Por que a sua obrigação, a sua máxima desde o começo, foi querer proibir o Uber? Por que não dá competitividade aos taxistas? Por que não bota os taxistas num nível parecido com o da Uber? Por que tem que botar Uber, mais imposto para os taxistas, mais imposto para todo mundo e levantar? Duas ou três vezes eu debati com o Roberto Ramos, do Sindicato dos Taxistas, e nós discutimos muito bem esse assunto. Eu falei para ele que nós não somos contra os taxistas. Eu acho que os taxistas têm que ter competitividade com a Uber. Tem que ter competitividade, cara. A Uber, os taxistas pagam várias taxas, vários encargos, e é isso que eu discuti com o Roberto, ele está aqui do meu lado, ele pode confirmar isso. Nós temos que debater, vereador Bessa, dar competitividade aos taxistas, cara. Nós não estamos aqui para defender o Uber. Quem vai escolher o que é melhor ou não são os vereadores. Eu não sou vereador, cara. Quem vai decidir o que vai ficar ou não são os vereadores. São os vereadores. O que nós temos que discutir aqui... Marcelo Vale, eu gostaria que você respeitasse o parlamentar. Você está chamando o parlamentar de cara. Por favor, se atenha às suas palavras. Você subiu à tribuna, demos a palavra para você para ficar atacando vereadores. Por favor, conclua o seu pensamento e se atenha ao tema. Ok. O meu objetivo aqui não é defender a Uber, porque eu não trabalho diretamente para a Uber, eu não trabalho. Eu tenho amigos taxistas, meu tio é taxista. E o seguinte, nós temos que dar competitividade, os vereadores não podem se excluir a debater isso, cara. Os vereadores precisam dar competitividade aos taxistas e não proibir o aplicativo. Imposto não é a solução para nada nesse país. Mais imposto não é a solução para nada. 30 segundos para concluir. Nós temos que debater o assunto e levar esse tema ao ponto que interessa. Dar competitividade aos taxistas e deixar os vereadores, a população escolher quem é melhor. É isso, pronto. Eu não trabalho para a Uber, eu não estou para querer defender a Uber. Eu acho que os vereadores têm que debater o assunto de forma justa, colocar os pés no chão e se perguntar por que o preço do taxista está mais caro que... Com a palavra agora o senhor Roberto. Pela ordem, vereador Fred Mota. Senhor presidente, esse jovem que há pouco discurso aí, realmente nos deixa preocupados. Eu queria dizer ao jovem que os vereadores que não estão presentes aqui, porque estão em compromisso com suas comunidades. Todos aqui têm um objetivo. Por favor, que ele respeite essa casa, respeite os vereadores que aqui estão. Questão de ordem.
Da bancada do vereador Irã Nicolau, William Abreu. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes desta casa. Quero parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, por mais essa iniciativa. Eu me permita também um pouco eu não percebi na hora que Vossa Excelência estava fazendo a mesa, se existe algum representante legal da UB nesta casa nesse momento. Gostaria de saber isso. Essa é a minha questão de ordem, presidente. Com a palavra, senhor Roberto, e depois a gente abre para os vereadores intercalando. Boa tarde a todos, os vereadores, os taxistas presentes, o presidente Rosivaldo, que parabenizar pelo trabalho. Eu gostaria de iniciar, primeiro, elogiando a presença dos vereadores que estão no parlamento, que é o trabalho deles, elogiar todas as autoridades presentes, representantes da OAB, e respeitar cada vereador que é eleito pela população manauara. Cada vereador aqui tem um determinado fatia de voto da população. Então, eles são autoridade e tem que ser respeitado. Jamais pode ser desrespeitado por qualquer um que seja. Iniciando o debate, vereador, primeiro sobre o pronunciamento do nobre vereador Chico Preto. O nobre vereador Chico Preto começou o discurso dele falando da Constituição, no seu artigo 5º, que garante a qualquer um brasileiro, exercer qualquer trabalho, qualquer função remunerada. Mas o vereador Chico Preto esqueceu do parágrafo único, vereador. No parágrafo único ele fala que desde que não tenha legislação. Profissão de taxista tem legislação, Lei 12.468. A profissão de taxista ela é nova, ela é de 2011 e nós não temos conselho ainda. Ela é nova, ela é de 2011. A ocupação é antiga, que os municípios regularam as concessões, ela é antiga. Inclusive o senhor participou de leis que estão em vigor até hoje aqui em Manaus, no parlamento, quando ainda era lá no centro da cidade. Eu lembro do senhor lá, o senhor não lembra de mim. Eu estava iniciando na profissão naquela época. Falando na questão da SMTU, parabenizar o coronel pela atitude que ele está tendo de combater o transporte clandestino. Combater o transporte clandestino na cidade de Manaus. Porque me perguntaram em rede social por que eu chamava de transporte clandestino se não tinha essa palavra em nenhuma parte, em nenhum lugar na lei brasileira. E hoje eu dou a resposta aqui no Parlamento Municipal. É transporte clandestino porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre tem uma resolução 4287 que diz o seguinte: transporte terrestre, seu artigo 1º, é considerado serviço clandestino, transporte remunerado de usuários realizado por pessoa física ou jurídica sem autorização do poder concedente. O poder concedente é a SMTU. E nenhum veículo desse ligado a transporte tem autorização da SMTU. Se eles não têm autorização da SMTU, eles são clandestinos. E a Lei de Transporte Municipal de Manaus 2088, a qual o sindicato trabalhou junto com o vereador Bessa, que não era vereador na época, junto com Pereira, junto com Luizinho, junto com todas as lideranças de táxi em Manaus, está lá no seu artigo 67, tem multa. O Código Brasileiro de Trânsito, no seu artigo 231, no seu inciso 8º, diz que o veículo tem que ser apreendido e rebocado. É uma lei federal, é a mesma lei que obriga a usar o cinto, é a mesma lei que obriga eu ter a cadeirinha do meu filho no meu carro. Nós não podemos passar por cima da legislação brasileira, nós temos que respeitar as legislações. Que nação nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos, se nós não respeitarmos as nossas legislações? Aí vem com uma desculpa da Lei 12.587, dizendo que no seu artigo lá, nem lembro do artigo, mas diz que o transporte privado, lá não é serviço, vereador. O senhor leu o artigo todinho aqui. Lá é meio de transporte. Meio de transporte. Quando se fala em lei de mobilidade urbana, vereadores e autoridade presente, nós falamos de um marco da União para os municípios. Ela não é uma legislação municipal. Senão esse parlamento não deveria existir, porque já que o Congresso vai legislar a municipalidade, para que vai existir município? Vai existir parlamento municipal? Transporte remunerado
é municipalidade, escolar, turismo especial, urbano, executivo, alternativo, mototáxi e táxi. O direito de escolha, vereador, ele é assegurado pela Constituição dentro daquilo que é regulado. E o compromisso de regular é das autoridades públicas competentes nas suas áreas. O senhor deu um exemplo que o senhor pode concorrer com o seu advogado, o outro colega. Claro que o senhor pode. Agora, um rábula não pode concorrer com o senhor, porque ele não é advogado. Ele é um rábula, ele é um curioso. Como não pode um médico concorrer, como não pode um dentista concorrer com quem é profissional. E a gente tem uma lei, 12.468. Para finalizar, nobre vereador, para finalizar, eu quero falar dessa lei de mobilidade urbana. No seu artigo 12, ela contempla o táxi. No seu artigo 12, está sendo emendado pela Frente Nacional Parlamentar que defende o táxi e vai complementar a questão do aplicativo. Aplicativo não transporta passageiro. O que transporta passageiro é veículo e o veículo tem que estar autorizado para todos os transportes. Para todos os transportes. Nós queremos construir um país bom. A gente está vendo ex-governador, ex-presidente de Câmara, todos presos por corrupção. Nós não podemos querer levantar o couro de um transporte clandestino. Para concluir, nobre vereador, a lei de mobilidade urbana em Manaus, o seu plano diretor de mobilidade urbana, a qual teve 15 audiências públicas, eu participei em uma lá no auditório do Ministério Público aqui na Ponta Negra. E ela discutiu tudo que se trata de mobilidade urbana, inclusive curso para taxista, curso para mototaxista, curso para motorista de ônibus. E eu espero que o Coronel Aldo implemente isso na SMTU. Ela discutiu o transporte aquaviário na orla de Manaus, está lá na mobilidade urbana. Ela discutiu o bicicletário público que o prefeito Arthur Neto acaba de implantar lá no centro da cidade. E meio de transporte, vereador, eu posso utilizar até um cavalo, que é uma atração animal. Muito obrigado a todos. Intercalando as falas, passa agora ao vereador missionário André. Você tem imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus. TV Câmara, canal 99. Estamos em uma audiência pública onde discute-se a regulamentação de aplicativos de transporte individual. Senhor presidente, senhores vereadores, taxista, representantes daqui da Uber, eu confesso a vocês que eu estou muito chocado com tudo que eu estou vendo. O nosso país está precisando de exemplos. E exemplo de legalidade, gente. Eu não estou falando para o pessoal do Uber que vocês não têm o direito de vocês, mas o direito é bilateral. Ele serve para mim e serve para vocês também.